jornalismo, a cultura, o empreendedorismo e a filantropia, sem esquecer a música. Como é que todos esses elementos podem, em conjunto, contribuir para o desenvolvimento da comunidade negra, não apenas no Brasil, mas igualmente em Angola? Olá, seja bem-vindo ao Amar Angola, o programa que lhe mostra a vida da comunidade estrangeira que escolheu o nosso país para viver e trabalhar. Convido-lhe a conhecer Raimundo Lima, um brasileiro que decidiu investir em Angola nas áreas da educação, comunicação, agronegócios e empreendimentos. É também o líder da Fundação Que Anda, da responsabilidade socioambiental. Bem, eu sou Raimundo Lima, sou brasileiro, estou há 13 anos em Angola. Portanto, acho muito importante isso, que eu tenha escolhido Angola como minha segunda pátria. E a música Um Sonho, eu achei ela sempre muito linda, porque Gilberto Gil cantando comigo é um sonho. É um sonho, literalmente. Como disse, a letra é um sonho. Agradecido fico eu. Eu tive um sonho que eu estava certo dia num congresso mundial discutindo economia. Argumentava em favor de mais trabalho, mais empenho, mais esforço, mais controle, mais valia. Falei de polos industriais, de energia, demonstrei de mil maneiras como que um país crescia. E me bati pela pujança econômica baseada na tônica. Nosso convidado de hoje é dono de um currículo excepcional. Formado em comunicação e pós-graduado em direito eleitoral, tem atuado em diversas iniciativas empresariais, algumas delas de caráter social e filantrópico, tanto em sua terra natal, a Bahia, como também do outro lado do Atlântico, em Angola, onde também tem exercido a consultoria para órgãos do governo. E, como se não bastasse, é também cantor e compositor, tendo lançado recentemente um CD com a participação de Altair Veloso e do angolano Filipe Mukenga. Nós vamos conversar com Raimundo Lima. Raimundo, é um grande prazer receber você aqui no nosso programa, Coaching Resenha. Você só começou a sua carreira como jornalista. O que é que levou você por esse caminho? Muito prazer falar com vocês, um prazer enorme falar com os telespectadores. Olha, para mim, o jornalismo era uma coisa que eu faria com prazer. Por isso eu optei por fazer na universidade o curso de comunicação social, com habilitação para jornalismo. E aí pratiquei o jornalismo sempre com muita satisfação, porque o bom é você fazer aquilo que você gosta, porque aí você faz sempre com prazer, e aí você vive bem, mesmo que a profissão não lhe dê rendimentos muito grandes, que não lhe dê grandes retornos materiais, mas enquanto você está trabalhando, você está tendo prazer. Então, por isso eu fiz jornalismo. Então, fui jornalista até agora, na prática, durante muitos anos, na realidade, até 20 anos atrás. Eu sou jornalista por profissão, depois eu fiz pós-graduação em Direito Eleitoral, mas terminei não praticando propriamente. Mas explica essa coisa, direito eleitoral, por quê? Bom, porque em jornalismo, eu sempre fiz jornalismo econômico e político. Foram as minhas especializações. E aí, o hoje Procurador-Geral da República, o Aras, coordenou este curso, o primeiro curso do Brasil, o Augusto Aras, era o coordenador do curso e era meu amigo e dizia-se meu admirador enquanto jornalista, e me convidou para eu fazer este curso, mesmo não tendo feito direito. Eu fui o único que não fiz direito na graduação, que fiz a pós-graduação em direito eleitoral. E aí me entusiasmei e fiz esse curso com muito prazer, mas não pratiquei a profissão. Continuei no jornalismo
entrei também na área educacional, fui professor da universidade e, portanto, fiquei conciliando o jornalismo e o ensino, né? Você trabalhou em uma série de grandes órgãos da imprensa brasileira, Tribuna da Bahia, da qual você foi o sócio-diretor, o Jornal do Brasil, o Globo, o Correio da Bahia e o Jornal de Angola. Nessa área do jornalismo, quais foram os seus melhores momentos? Bom, no jornalismo, como eu disse, sempre eu procurei fazer com prazer. E quando você faz tudo que deve ser feito, deve ser bem feito. Se você faz com vontade, tudo que você faz termina lhe dando satisfação. Então fica difícil dizer qual aquele momento. Não é? Eu fui também presidente do Sindicato de Jornalistas da Bahia, onde eu liderei a maior greve de jornalistas do Brasil naquela ocasião. Foi um outro momento. 1988, não foi isso? Então foi uma satisfação, você está bem informado, foi uma satisfação para mim também exercer o sindicalismo dentro do jornalismo. Eu fui vice-presidente do Congresso Nacional à Comunicação na Constituinte, o Congresso dos Jornalistas, que preparou a posição dos jornalistas brasileiros para a Constituição. Então, isso foi em 86 para a Constituição de 88, isso foi em Brasília. Eu fui eleito pelos líderes dos jornalistas do Brasil inteiro. Então, esses foram momentos que eram uma mistura de sindicalismo e de jornalismo. No jornalismo, propriamente, eu tive momentos que podem ser de felicidade e até de infelicidade pessoal, mas que profissionalmente foram coberturas que me deixaram muito felizes enquanto profissional. Então, não dá para o grande público entender um pouco isso. Por exemplo, coisas que nós descobrimos, não é? Por exemplo, descoberta das maiores minas aqui que eu fiz. Eu ganhei um prêmio Abranf de imprensa da Associação Brasileira de Metais Não Ferrosos por uma grande matéria que eu fiz de página inteira no Jornal do Brasil sobre metais não ferrosos aqui na Bahia. Nós também, a Caraíba Metais, por exemplo, nós também fizemos matérias sobre denúncias importantes. Eu fiz uma matéria enorme sozinho, de 24 páginas no Jornal do Brasil, sozinho, matéria sobre cacau na Bahia, um grande apanhado sobre o cacau, uma edição especial. Fiz uma edição sozinho também sobre petroquímica. Então, coisa assim de 16 páginas, de 8 páginas do Jornal do Brasil. Então, foram trabalhos que consumiam muito o meu tempo, mas que me davam muito prazer também quando via o resultado, entendeu? Eu era um pouco especializado em jornalismo econômico aqui na Bahia e cacau, petroquímica eram os principais produtos baianos. Então, eu passei a ter um grande conhecimento da área e tinha uma certa consideração dos próprios colegas jornalistas, dos homens dessas áreas econômicas, não é? Dos dirigentes empresariais, e, portanto, às vezes eu consegui alguns furos muito importantes. Compartilho com você essa formação. Eu sou formado também em comunicação, no caso, comunicação e editoração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas isso foi algo que veio desde criança, com aquela... Eu sempre tive a coisa do escrever, ler e escrever. Foi assim com você? A leitura, a escrita? Eu sempre escrevi muito. Olha, o primeiro jornal que eu fiz, eu tinha 9 anos de idade. Era o jornal da escola, um jornal mural. Depois eu fui escoteiro, eu fiz o jornal do grupo de escoteiro aos 11 anos. Então, depois, aos 13, 14 anos, eu fiz jornais no colégio. Fiz o primeiro jornal impresso, mesmo em gráfica, do Colégio Municipal, e depois para todos os colégios de Feira de Santana, onde eu nasci, onde eu morei até os 18 anos. Então, esse jornal tem 2.000 exemplares e tal. Isso me cativou muito. Aos 15 anos, eu escrevi num jornal profissional mesmo, jornal Feira Hoje, aos 15 anos, e aos 16, 17, escrevi no Jornal da Bahia, a partir de Feira de Santana. Então, eu fui no crescendo. Terminei fazendo vestibular. Minha vontade principal, primeira, era de fazer direito. Eu gostava muito de ver os advogados, mas um primo meu, que era um advogado famoso, foi assassinado por um outro colega dentro da delegacia.
de Feira de Santana. Isso me causou, naturalmente, um desânimo muito grande e eu desisti de fazer direito. Foi aí que tive a minha pendência para o lado do jornalismo. Agora, como foi para você, especialmente lá atrás, você como um negro atuando nessa área, como é que você era recebido? Havia algum tipo de tensão? Havia alguma surpresa quando viam você? Pois é, né, eu não senti tanto isso no primário e no ginásio, nos cursos primário e ginásio, quando eu já fazia esse tipo de jornalismo que eu falei. Mas já quando eu vim fazer o jornalismo profissional, sim, senti. Eu fui o primeiro diretor negro de jornal na Bahia. Então, um colega meu que é negro também costumava dizer: é o preto que subiu na vida, é o negro que subiu na vida. Era assim que ele falava. Olha aí, o negro que subiu. E é meu amigo até hoje, né? Mas tinha essa expressão que ele usava, entendeu? Então, outra vez, quando eu era diretor de redação da Tribuna da Bahia, uma pessoa se referiu a mim através do meu repórter, dizendo que eu era um negro, que estava ali, que era uma pessoa que não conseguia ver alguém crescer, os empresários e tal, porque nós fizemos algumas denúncias. E aí eu liguei para ele e digo: venha falar isso aqui na minha cara, venha falar aqui, ou senão eu vou falar aí. Desde que você não fuja, venha, que eu vou lhe botar na cadeia. E aí por aí vai, né? Porque nós fazíamos um jornalismo, infelizmente, muito sério. Eu trabalhei sempre com a minha independência. Eu lembro que Antônio Carlos Magalhães, que era um todo-poderoso na Bahia, Antônio Carlos, nós tivemos grandes discussões, assim, mas ele tinha o maior respeito, a maior consideração por mim. Chegou a me propor que eu criasse o meu jornal, porque ele conseguia financiamento e tal, e isso eu não quis, porque eu fiz a liderança de um processo que o jornal que ia acabar, a Tribuna da Bahia, que era um jornal contra ele, era um jornal independente, eu diria, não contra ele necessariamente, esse jornal ia acabar e o Jorge Góes, que era o diretor, decidiu acabar o jornal, anunciou para nós, eu era diretor de redação na época, e eu disse que não, que nós íamos lutar de outra forma. E fizemos uma espécie de cooperativa e mantivemos o jornal. Isso foi motivo de páginas da revista Imprensa, na época, era uma atitude pioneira, os jornalistas assumiram o jornal. Eu liderei esse movimento. E também, então, quando isso foi adiante, uma vez eu fui falar para o Antônio Carlos Magalhães que aquela perseguição que eles estavam fazendo ao nosso jornal não tinha cabimento, porque nós já trabalhávamos com independência, e aí ele me propôs isso, de eu montar o meu próprio jornal, que ele conseguiria financiamento, inclusive do BNDES, que não iria interferir em nada no meu jornal, e eu disse a ele que não, que eu estava ali com outro objetivo, naquela conversa com ele e tal. Mas, assim, o jornalismo tem dessas coisas, né? Tem várias histórias desse tipo, muito interessantes, não dá tempo para contar elas aqui. Não, porque muita gente imagina, né, que esse tipo de coisa não aconteça na Bahia. E eu, que tenho a experiência pessoal, né, Salvador, eu sou conselheiro do Olodum, eu tenho aí uma grande amizade, uma grande frequência a Salvador, e eu sei que ao mesmo tempo é um negócio complicado, é uma cidade com maioria de negros, mas onde você encontra muita discriminação racial também. É verdade, isso é verdade, não é? Nós, na prática, encontramos isso. Mesmo nós, né, que temos eventualmente um destaque na sociedade, que somos reconhecidos e tal, mas enfrentamos problemas diversos desse tipo. Mas estamos lutando todos sempre por isso. E o exemplo que nós damos é a melhor forma de fazer com que o combate se amplie através da adesão de todos aqueles negros e brancos que querem uma igualdade racial, que lutam pela igualdade racial. E você sabe que você é aquilo que, em inglês, eles chamam do role model, do modelo que os jovens negros estão olhando para você, se ele pode, eu também posso. Você tem esse papel. Exatamente. Eu vivo a minha vida buscando consciência, lutando por democracia, por melhores condições de vida, por justiça social, por liberdades democráticas, sem querer trabalhar para ser o exemplo, mas sendo uma pessoa que busca trabalhar com consciência
isto por si só, para mim, é suficiente. Se isso vai servir de exemplo, melhor ainda. Você tem todo um trabalho na área empresarial, importante tanto aqui no Brasil quanto do outro lado do Atlântico. Mas nós vamos deixar isso para o próximo bloco.